Hebreus capítulo 11, eu lerei até o verso de número 16. A Escritura diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Oremos. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, riqueza da Sua revelação para nós. Ó Deus, esse texto, ele fala a respeito da fé, que é o que o Senhor deseja encontrar nas nossas vidas, para que assim sejamos salvos. E eu quero pedir que o Senhor esteja, mais uma vez, nos ensinando e aprofundando o nosso entendimento a respeito da fé que agrada ao Senhor, da fé que é testemunhada através de um coração transformado, de uma fé que honra o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo memorável, porque ele fala a respeito da fé. E, primeiramente, traz uma definição dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção das coisas que você não pode ver, mas você crê. Ou seja, é uma esperança que não pode ser frustrada. É algo que eu não posso mencionar e nem posso falar detalhes, mas eu sei no que eu tenho crido. Esse Deus valioso, precioso, fiel, esse Deus que na sua verdade tem trazido para nós alegria e salvação.
Esse texto nos mostra de que homens na fé, mulheres na sua vida com Deus, elas tiveram uma vida de fé que foi tão maravilhosa, que Deus resolveu que fosse registrado aqui em Hebreus capítulo 11. Há uma sequência de homens e mulheres citados aqui. Pessoas que conheceram a Deus. Mas não um conhecimento de simplesmente ouvir falar, ou a respeito de um Deus genérico. Eles conheceram intimamente o Deus da vida. O Deus que traz uma existência cheia de significado. Não uma passagem de dias, mas dias de intimidade com Deus, que tem a ver com alegria, tem a ver com louvor e adoração. São dias que para o povo de Deus tem significado, porque eles vivem com o Senhor por causa da fé. Alguns chamam esse Hebreus capítulo 11 como a galeria da fé. Como se houvesse algumas fotos e alguém chegasse e dissesse, olha, esse primeiro aqui é Abel. Esse rapaz aqui, depois o texto diz, olha, esse aqui é Enoque. Foi um homem que obedeceu tanto a Deus, foi tão fiel ao Senhor, que Deus não permitiu nem que ele morresse, ele foi para os céus. Esse outro aqui foi Noé. E Noé foi um homem que acreditou no Senhor e obedeceu aquilo que Deus havia determinado para a sua vida, sem nem saber o que significava tudo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Mas por causa da sua fé, ele foi obediente. Por causa disso, ele e a sua família foram poupados de uma dizimação do restante do ser humano sobre a face da terra. É interessante porque cada um desses nomes são destaques para nós. Só que em cada um desses destaques, existem alguns detalhes a respeito da fé. O autor, ele não está simplesmente querendo dizer para nós, voltem lá no livro de Gênesis e olhem para Abel. Agora vocês sigam e vejam um outro filho de Adão e Eva, chamado Enoque. E olha lá para ele, e ele agora continua no capítulo 6, e vocês vão encontrar Noé. E agora vocês vão para o capítulo 12, e vocês vão ter a oportunidade de ver Abraão. Não é isso que ele está fazendo aqui. Em momento algum, o autor está querendo trazer honra para esses homens, a ponto deles serem exaltados e adorados pela fé que tiveram. Mas o que Deus está querendo mostrar é o que significa ter a vida que verdadeiramente é caracterizada pela fé em Deus. É Deus quem está sendo apresentado aqui. A bondade e a misericórdia de Deus para com cada uma dessas pessoas. Porque elas só puderam crer porque Deus lhes deu fé. E elas só puderam manter a fé porque Deus sustentou essas pessoas e os conduziu e os preservou na fé até o fim. Tudo isso que esses homens e mulheres experimentaram foram coisas da bondade, da graça de Deus para com as suas vidas e que eles experimentaram por causa da fé presente de Deus para cada um deles. Nós não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, onde ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é presente, é dom de Deus. Vem do alto. É Deus quem concede a fé. No Novo Testamento, não, em toda a história da raça humana. Se alguém pode crer em Deus, é porque Deus abre o nosso coração, dá-nos entendimento espiritual. Nós temos os nossos olhos para ver o que Deus é e como Ele ama e como Ele nos trata. E aí nós cremos porque Deus nos dá essa oportunidade, esse milagre que ocorre dentro do nosso coração.
Então, ao estudarmos esse texto, nós não estamos aqui para exaltarmos a Abel. Nós não estamos aqui para exaltar Enoque. Nós não estamos aqui para exaltar Noé, Abraão, Sara, e depois os outros que vêm logo depois, Isaac, Jacó. Mas esse texto está aqui para que nós possamos entender o quão maravilhoso e cheio de frutos é a convivência em fé com Deus. Foi por isso que eu achei melhor colocar o nome desse sermão como a fé verdadeira e os seus frutos. Vamos caminhar um pouco mais. Nós andamos até o momento onde vimos o exemplo de Abel, no verso de número 4, onde o texto fala a respeito de Abel e que foi um homem que ofereceu a Deus o que Deus queria que ele o fizesse, demonstrando assim a sua fé. Deus o aceitou e rejeitou o seu irmão Caim, que indignado acabou assassinando o seu irmão Abel. Mas apesar dele ter morrido, diz o texto, ainda nós temos lembrança do bom testemunho de Abel. O texto diz, mesmo depois de morto, ainda fala, ou dá testemunho da sua fé. E agora, a partir do verso de número 5, nós vamos encontrar Deus nos falando a respeito desse outro homem que, se você for observar bem, não existe tantos detalhes aqui no texto. Não existe muitos detalhes aqui no texto. E o nome dele é Enoque. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa a respeito de Enoque. Mas aqui diz, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Aonde nós encontramos alguma coisa sobre Enoque na Bíblia? Em Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E lá em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. O que mais que a Bíblia fala sobre a história de Enoque? Nada. A não ser essa menção de Hebreus, de que ele andou com Deus, ele foi um homem fiel a Deus, e por causa disso, por causa da sua fé, ele não morreu e foi levado aos céus. É isso que o texto de Hebreus nos fala a respeito de Enoque. Então, um corrobora com o outro e nos apresenta esse personagem da Escritura, que tinha uma característica na sua vida que precisava ser destacada, e foi destacada. Quisera cada um de nós tivéssemos a nossa vida cristã algo tão fantástico, algo que demonstrou a nossa fidelidade, o nosso esforço, a nossa alegria, a nossa adoração, a nossa perseverança, a nossa intimidade com Deus, de tal forma que Deus pudesse falar de nós como um exemplo para os demais. Enoque está nos céus, mas ele está porque Deus o levou. E ele teve uma fé que Deus lhe deu. Mas o que aqui o texto nos diz que é bastante extraordinário? Enoque não morreu. Isso é o extraordinário. Enoque não morreu. Em vez disso, ele foi levado por Deus. No versículo 2, nós vimos que foi pela fé que os homens da antiguidade, que diz aí no texto, obtiveram aprovação. Foi a fé destes homens da antiguidade, que estão citados aqui em Hebreus capítulo 11, foi a fé deles que deu testemunho do fato de que foram
aceitos por Deus. Querido, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é como amamos a Deus em tudo aquilo que fazemos. Como demonstramos a nossa fé a Deus em tudo aquilo que vivemos. Como nós glorificamos a Deus, que é o objetivo maior da nossa vida como salvos pelo Senhor, na presença de Deus e dos homens. E agora o que esse texto está dizendo é que a fé de Enoque deu testemunho. Essa expressão aqui dá a ideia de que ele agradou a Deus de uma forma que você deve copiar. A ideia de testemunho aqui eu estou dando meu testemunho porque aquilo que aconteceu comigo é algo que tem a ver e pode ajudar você. Eu me lembro que alguns anos atrás, bons anos atrás, quando eu me converti, naquela época, não é tanto tempo assim também, né? Senão estou me prejudicando aqui. Mas vamos lá, né, Paulinha? Não dá, minha amiguinha de igreja na época de jovem, que está nos visitando hoje. É interessante, naquela época, os cultos tinham um momento de testemunho. Eu não sei quantos aqui lembram disso. Pedia ao fulano de tal, você prepare para você contar uma bênção sobre a sua vida. Aí no meio do culto tinha aquele negócio, né? Parava e a pessoa contava algo durante ali 5 minutos de bênção na sua vida, na vida da sua família. Foi alguma coisa que foi sendo abandonado muito rapidamente depois, porque acabou sendo um momento que perdeu o seu sentido. Ao invés de contar e falar a respeito da graça de Deus, as pessoas começaram a contar sobre elas mesmas. E isso perdeu-se o sentido. Dar testemunho aqui é falar de algo que aconteceu e que é importante para que nós aprendamos o significado de algo que Deus nos dá. Quando Deus conta o que aconteceu na vida de Enoque, é para que a gente possa ter o exemplo de como Deus nos dá a fé e como ela deve ser alguma coisa importante na nossa vida. Enoque deu testemunho, ele agradava a Deus. O testemunho aqui ele agiu de tal forma que ele agradou a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 51, ele diz o seguinte: nem todos nós dormiremos, nem todos morreremos. Está falando de uma realidade que aconteceu com Enoque. Ele estava se referindo àqueles que ainda estiverem vivos quando o Senhor Jesus retornar na sua segunda vinda. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos, eles não terão que morrer, mas eles serão transformados, para que assim possam estar na presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ou seja, aqueles que estiverem vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nossa, você creu no Senhor Jesus? Se você creu, você é do Senhor Jesus, você é salvo. E se Jesus Cristo voltar hoje, e eu e você estivermos vivos, nós veremos o Senhor Jesus vindo em glória, com seus anjos cantando, exaltando louvores ao Senhor. E a palavra de Deus diz: se eu estou vivo, eu simplesmente serei transformado, receberei um corpo glorificado, e você é assunto aos céus. Os crentes que estiverem mortos, eles serão ressuscitados, e juntos estaremos todos sendo recebidos na presença do Senhor. É glorioso demais isso. Eu não sei se você sonha com isso, mas eu penso nisso. Eu vejo alguns momentos
que Deus me dá a oportunidade de ver, eu digo, nossa, é tão bonito, será que será mais bonito do que isso? Essa semana passada, a Karine e o Moisés postaram umas fotos de um lugar do sol se pondo, acho que era o sol se pondo aquilo, não era? E eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Eu preciso conhecer esse lugar. O céu vai ser mais bonito do que aquele lugar. Mas vai ser alguma coisa que vai trazer alegria. É interessante porque o texto diz que Enoque foi recebido nos céus. Não quando Jesus Cristo voltou, porque ele não voltou ainda. Mas por alguma razão Deus queria que aquilo acontecesse na vida daquele homem. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Você não sabe e ninguém sabe. A própria Escritura diz que ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus diz, isso não me compete, compete ao Pai. Pode ser daqui milhares de anos. Ou pode ser hoje, agora mesmo. Mas aqueles crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, serão como Enoque. Eles nunca verão a morte. Isso para mim e para você é algo que deve ser compreendido como uma esperança, um alívio. Queridos, Enoque não morreu. O fato de ele não ter morrido é um indicador de que ele estava agradando a Deus. E aqui esse texto diz que Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Deus o havia levado. Porque ele agradava a Deus. E aí no verso seguinte diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Enoque agradou a Deus. A fé que Deus deu a ele e que ele viveu. A fé que fez diferença na existência daquele homem, que o transforma agora para nós como um símbolo de alguém que tem fé. E que eu e você podemos dizer, eu gostaria de ser visto como Enoque foi. Um homem que tinha fé e que se destacou diante dos outros homens, e eles os procuraram entre eles, na sua casa, no campo, nas estradas, e ele já não era mais com eles, porque Deus o levou para o céu. Por quê? Porque com a sua fé, ele agradou a Deus. Ou seja, ele teve uma vida que ele honrou ao Senhor como seu servo. O que traz distinção a Enoque é a sua fé que agrada a Deus. Não é a fé que me agrada. Não é a fé que agrada aos outros. Mas é a fé que agrada a Deus. Ele não tinha fé para aparecer no meio da igreja como piedoso. Ele não tinha fé simplesmente para que ele pudesse ser visto como diferente. Ele tinha fé para glorificar a Deus. Essa era a fé de Enoque. E isso nos leva a um princípio. O princípio é claramente declarado no verso de número 6 que eu disse para vocês. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa é a grande verdade que nós encontramos aqui. Esse é o princípio. É que a fé é um ingrediente necessário para agradar a Deus. E eu fico pensando, quem pode ser um cristão que não queira agradar a Deus? Será que isso é possível? Eu creio que sim. E talvez você, se eu te desse um minutinho só, para você pensar na sua fé, na sua fidelidade, e talvez em algumas possibilidades de você não ter sido tão fiel assim, você chegaria à conclusão de que a sua fé é falha. Que você erra como cristão, mesmo sendo remido por Cristo Jesus.
Qual foi o segredo de Enoque? O segredo do sucesso de Enoque foi uma fé sem vacilar. Sua ascensão, ser recebido na presença do Pai, foi o testemunho do fato de que ele tinha vivido uma vida que agradava a Deus. É o ingrediente necessário que ele realizou, e isso levou à presença do Senhor. Querido, a fé que nós temos não é simplesmente para a gente sentir paz no coração, mas é para Deus se agradar da gente. É claro que a fé verdadeira, ela traz paz ao coração. Ela traz muitas coisas para nós, mas o objetivo principal é como nós vivemos para Deus. Existem duas coisas aqui nesse texto que eu acho extremamente importante. Primeira coisa é que dá a ideia de que aquele que se aproxima de Deus, o texto diz, deve crer que Ele existe. Essa é a primeira coisa que o texto traz. Isso é mais do que uma crença geral na existência de um ser supremo. Se você for andar pelo mundo e ver a enormidade de religiosidades, de deuses, de adorações que você vai ver aí, você vai perceber que no mundo, de uma maneira geral, as pessoas têm um senso da existência de um Deus. Você vai nos povos mais primitivos, que ainda vivem de uma forma extremamente primitiva, você vai chegar lá e você vai perceber que eles têm alguém superior, ou alguma coisa que eles chamam de Deus. Que eles se prostram, que eles buscam força, e eles buscam satisfação, eles elevam as suas orações. Não é esse tipo de coisa. O texto está dizendo que aquele que se aproxima de Deus deve saber que esse Deus único e verdadeiro, Ele existe. É mais do que uma crença geral. Eu creio que Deus existe. Bom, e aí? Crer que Deus existe não é crer nele como seu Deus. É simplesmente uma fé geral. Nem uma crença no Deus do Islã. Não é isso. Não é uma crença do budismo ou qualquer outro sistema religioso. É a crença no Deus das Escrituras. É sobre esse Deus que o texto está dizendo. Para eu agradar a Deus, eu tenho que crer que Ele existe e que Ele é único. E existe um entendimento no meu coração da existência desse Deus, como também na minha mente. A segunda coisa que o texto nos traz, que é muito importante sobre essa fé que é apresentada de Enoque, é que é aquele que se aproxima de Deus e que deve crer. E crer que Ele é o galardoador do que os buscam. É o Deus que tem aquilo que nós precisamos e que Deus dá àqueles que o buscam. É o que o texto está dizendo. O que você busca em Deus? Eu poderia pedir respostas e cada um de vocês poderia dizer uma coisa que vem à mente. Eu busco isso, eu preciso daquilo, eu preciso de estabilidade, eu preciso de alegria, eu preciso de convicções, eu preciso de esperança, eu preciso de tantas coisas. Eu preciso de uma mulher, eu preciso de um marido, eu preciso de um filho. Ei, não é sobre isso. O que nós precisamos é de um Deus verdadeiro. E crer nesse Deus como aquele que tem para você o que é de mais importante. A vida eterna. Queridos, aqueles que não creem na ressurreição, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, são os mais infelizes dos homens. Porque a ressurreição é aquilo que acontece na vida de todo indivíduo que crê em Deus e que vai continuar existindo na eternidade. E quando nós cremos, o que nós buscamos é esse bem maior, chamado vida. Vida em abundância e vida eterna. É isso que nós buscamos. É mais do que esses momentos.
Qual é a recompensa? A recompensa nossa é encontrar Deus. Mas isso não é tudo. Quando você encontra Deus, quando eu encontro Deus, nós descobrimos que encontrou muito mais do que a Deus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, no Sermão do Monte, Ele fala daqueles que estão buscando coisas corriqueiras para suas vidas, como o que comer, o que beber ou vestir. Aí Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós buscamos em fé? Nós buscamos aquilo que somente Deus pode me dar em todo o tempo da minha existência. Aquilo que Ele pode me dar é cheio de qualidade. E mais do que isso, é para todo sempre. O problema do homem não é que ele buscou a Deus, não é o fato dele encontrar. O problema do homem é que ele, muitas vezes, não vive a fé do Deus que ele encontrou, como Deus gostaria que ele vivesse. E isso nos leva a uma pergunta: se a fé é tão importante, como que nós podemos tê-la? Nós não temos a fé simplesmente porque nós desejamos. Se você acha que vai obter a fé, então você tem que obtê-la através das suas forças. Eu não consigo assim. A fé só é conseguida através de Deus. E quando Ele me dá, é para que eu viva em fé. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem que está aqui sendo mencionado como alguém importante, Enoque. Que teve 4 versículos da sua história contada em Gênesis capítulo 5. E agora repetido aqui em Hebreus capítulo 11. A graça de Deus o alcançou. Existem muitas pessoas que estão aqui em Hebreus capítulo 11, homens e mulheres, que estão destacados, não porque eles receberam ou alcançaram a fé com as suas próprias forças. Pelo contrário, eram pecadores reais, que cometeram pecados reais. Mas eles não obtiveram fé porque eles eram bons. Eles se tornaram bons por causa da fé, é diferente. E quando Deus nos dá a fé, é para que a gente se torne bom. Porque só quando eu creio no Senhor Jesus, Deus nos transforma para nos fazer bons. Enoque, sem Deus na sua vida, não era bom. Eu e você, nas nossas vidas sem Deus, não somos bons, somos pecadores e somos sem esperança. Essa é a realidade. Cada uma dessas pessoas tinha os seus pecados, as suas malícias, as suas maldades. E você diz, puxa, como é que você diz isso a respeito de Abraão? Existem tantas religiões que têm Abraão como um patriarca deles. Os próprios muçulmanos falam de Jesus. Nós falamos de Jesus e falamos de Abraão. E eles dizem, mas você está falando isso de Abraão? Mas eu lembro que quando Deus escolheu Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus. E a Escritura diz que ele era idólatra, junto com a sua família. Deus não escolheu aquele homem, nem a mim, nem a você, porque nós somos bons. Mas Deus nos escolhe e nos dá fé para nos fazer bons, por causa da presença dEle e a ação dEle nas nossas vidas. Eu só posso ser bom aos olhos de Deus, vivendo o propósito que Deus tem reservado para a minha vida. Essa é a grande verdade, irmãos. Se não for assim, não tem jeito. Não tem como as coisas acontecerem. Ele recebeu a fé das mãos de um Deus fiel,
que o tornou fiel. Deus deu a ele uma fé, e a partir daí ele pôde perseverar, ele pôde crescer, ele pôde se alegrar, ele pôde ser consolado, ele pôde ter esperança, ele pôde viver, ele pôde sonhos serem realizados, ele pôde ir para o céu e estar na presença de Deus. Queridos, nós somos o povo de Deus. E a semelhança de Enoque, nós cremos, porque Deus nos deu a fé. E porque Deus nos deu a fé, Ele tem transformado a nossa vida, para que vivamos como homens e mulheres que creem em Deus, que honram a Deus com cada parte da sua existência. E que em alguns momentos, vivendo nesse mundo, que é uma armadilha contra o povo de Deus, quando somos colocados em situações adversas, nós nos mantemos fiéis, porque Deus é bom conosco. Qual é a sua identidade como cristão? Alguém que olha para a sua vida pode dizer: Milton, você é um homem de fé. Você é um homem perseverante e tem glorificado a Deus com a sua vida e com a sua fé. A sua fé tem agradado não aos homens, mas a Deus. Você está pronto a viver tudo o que Deus tem para você aqui hoje e eternamente, porque você se submete ao Senhor? E se em algum momento essa resposta é não, eu preciso pedir a misericórdia de Deus. E eu preciso que Deus, pedir para que Deus trabalhe um pouco mais na minha vida. Eu não sei como está a sua vida com Deus, e nem a sua fé na presença de Deus. O Senhor sabe. Deus sabe exatamente onde você tem colocado o seu pé e os caminhos pelos quais você tem caminhado. E você também sabe. E se o Senhor voltar hoje, qual é o caminho que você vai ter? O dos céus? Vamos orar. Ó Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Essas são palavras do apóstolo Paulo, Deus, que nós queremos também proferir. Ó Deus, porque é pela tua graça que o Senhor tem nos dado a bênção de conhecê-lo e de crer em ti. E se até hoje nós cremos em ti e vivemos como teu povo, é porque o Senhor tem continuamente feito a tua obra em nós. Mas, ó Pai, existem tantas coisas ainda que precisam ser tratadas, aperfeiçoadas. E eu quero pedir que o Senhor esteja produzindo no coração de cada um de nós o sentimento, Pai, de desconforto, para que possamos perceber que não está bom. E que precisamos, ó Pai, olhar mais para a tua palavra, dedicarmos mais ao Senhor e na fidelidade a ti. Ó Deus, faça uma obra grandiosa na vida de cada um de nós. Ó Deus, eu sei muito bem que esse exemplo de Enoque está aqui não foi à toa. Foi para que nós pudéssemos entender qual é o tipo de fé que agrada ao Senhor. Cria essa fé em nós. Sustenta-nos em fidelidade ao Senhor. Livra-nos dos pecados, ó Pai, que muitas vezes tem nos deixado com um pé no mundo e outro na graça. A tua palavra diz que isso não é possível.
Ó Deus, tenha misericórdia e arranca-nos desta vida incoerente e faça de nós servos fiéis a Ti, como Enoque foi, para o nosso bem, para a nossa salvação, para a glória do nome santo e excelso do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto, Pai, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.